Então, retornando a esse último momento da nossa noite com o Frei Henrique, nós refletimos um elemento muito importante na teologia de São Boaventura, que é esse aspecto místico, né? A gente, quando fala de São Boaventura, e acho que é uma peculiaridade que se torna belo na própria teologia que ele cunhou, pode de fato trazer esse elemento da reflexão que o conhecimento de Deus, principalmente na perspectiva do medievo, que entendia a teologia exatamente com isso, né? Essa busca de conhecer Deus, discursar sobre Deus, ter uma relação íntima com Deus, vai se dando sobretudo por elementos da criação. E é com a criação que cada vez mais vai se encontrando o exemplar primeiro, né? O grande exemplo da nossa existência, que é o próprio Verbo, e depois o Cristo, em toda a sua vida e todo o seu caminhar. Então esse é um elemento muito interessante que São Boaventura vai trazer, que a mística ela não é para poucos ou para pessoas selecionadas, mas é um itinerário. E acho que essa palavra é muito feliz para São Boaventura, a palavra itinerário. É um caminho que vai deslumbrando a partir de todo um exercício, um processo, a própria luz que é o Senhor. Então, agora neste momento nós vamos abrir para as reflexões de São Boaventura, principalmente neste itinerário que nós realizamos hoje, refletindo sobre o aspecto místico, o caminho das virtudes. Então agora fica aberto esse momento aqui para dialogarmos um pouco. Posso falar aqui? Pode. O senhor apresentou aí, né, principalmente no livro das Três Vias, que existe uma dimensão da imitação de Cristo, né? Alguns frades buscam a nomenclatura, em vez de imitação, configuração. Você poderia clarificar esses dois termos e qual que é a influência disso na mística franciscana e como que nós podemos trazer isso para a nossa mística cotidiana, né, de frades, para a nossa relação com Deus? Imitação e outra palavra? Configuração. De fato, historicamente, a palavra imitação foi muito forte num período, mas com o tempo ela foi tendo muitas críticas à ideia da imitação, no sentido de perder a originalidade de cada um e de ser uma simples um simples movimento externo, né? Então, a ideia ou a crítica que muitas vezes se faz a palavra imitação está ligado um pouco a ela correr o risco de apresentar não um movimento interno de adesão a um projeto, mas um movimento externo de com marionete, né? De fato e aí talvez uma das questões que entra é que entre a letra e o espírito, né, há uma distância do tempo. Por exemplo, digamos que a imitação nesse sentido, ela ocorre o risco, ou muitas vezes é criticada no sentido de representar fielmente a letra. Então, por exemplo, em alguns momentos históricos do nosso franciscanismo, dentro do mundo franciscano, havia uma regra, uma lei que era proibido usar cavalo. E, inclusive, isso é um motivo de briga que teve principalmente ali no período com o Frei Elias, né? Teve uma questão sobre o Frei Elias nesse sentido. Agora, se a gente pega a letra do não usar cavalo para hoje, talvez ela não faça sentido. Quer dizer, o que seria para a gente hoje é
não poder ter cavalo. Porque eu nunca dei cavalo, nem sei como que faz, né? Quer dizer, ela está dentro de um contexto diferente, né? Agora, se a gente já pega o espírito disso, né, o que o cavalo representava naquela época? Ele representava, talvez, o poder, status, etc., né? Então, quer dizer, o sentido hoje ainda é presente, ainda é válido para nós. Então, a configuração, talvez ela seja carregada dessa ideia do segmento enquanto adesão a um projeto. Eu lembro da minha época de, vamos dizer, jovem teólogo, e eu criticava muito Paulo. Eu era muito crítico a Paulo. Depois, quando eu pude aprofundar mais, estudar melhor, compreender melhor todo o processo, eu comecei a entender que Paulo não foi um traidor no sentido de criar um projeto para além daquilo que Cristo queria. Mas ele não ficou preso à pessoa de Cristo enquanto imitar os passos de Cristo. Ele abraçou o projeto de Cristo. E aí, duas palavras fortes, remetendo, como eu apresentei sempre, vinculado à palavra de Deus, né? Remetendo à Sagrada Escritura, seria o discípulo e o apóstolo. O discípulo ele necessita do mestre, ele precisa estar olhando o mestre. Ele sempre tem o mestre ali na frente dele, né? E aí ele vai seguir, toda hora ele está recorrendo ao mestre, mestre, né? Quando não tem o mestre, não tem mais essa referência de olhar. Aí o que vai ficar? Vai ficar aquilo que faz parte de mim. Então o discípulo, ele já não tem mais o mestre, ele não fica olhando para o mestre, ele vai à frente. O apóstolo, no caso, né? Então o apóstolo, ele com a sua identidade, com o seu jeito de ser, com a sua forma de pensar, com as suas específicas formações, ele vai ser fiel a Cristo. Então Paulo faz isso de um jeito diferente dos demais, ele vai ser fiel a Cristo. Podemos pegar um último exemplo, que há muita discussão e muitos pensadores tratam de forma bem diferente, né? Que é a questão, Boaventura, ele segue Francisco? Quer dizer, Boaventura, ele é um discípulo de Francisco? Ou ele rompe completamente e o que nós temos após Boaventura é algo totalmente diferente daquilo que Francisco pensou? E aí, tem muitas respostas, tem grupos de pessoas muito preparadas, muito estudiosos, que vão dizer que Francisco rompeu, ou que Boaventura rompeu. Alguns, inclusive, vão tratar Boaventura como um certo traidor, um certo que modificou aquilo que era próprio da ordem. Porém, tem outros grupos que vão dizer que não. Vão dizer que Boaventura, ele seguiu Francisco não como Francisco quer dizer, ele não imitou Francisco, mas ele abstraiu elementos do ser de Francisco, da forma de ser de Francisco, dos valores de Francisco, e trouxe para a vida dele e transformou isso, inclusive, em literatura. Quer dizer, o processo dele para esse outro grupo é um processo, digamos, de configuração. Quer dizer, ele não foi um outro Francisco, mas ele abraçou muitos dos ideais de Francisco e tentou colocar em prática. Por exemplo, nós acabamos de ver agora, quando eu trouxe o dado histórico, que ele levou 2 anos para visitar os conventos. Naquela época não era tão longe assim. Então, o Francisco Corvino vai dizer que ele levou todo esse tempo porque ele foi a pé. Outros não foram a pé. É um valor que ele pegou esse valor. Não sei se ajudou aquela época. Para a gente, existe uma outra dimensão com a palavra configuração, que ela pode entrar numa dimensão do assemelhar-se. E aí sim, a dimensão da semelhança é muito forte dentro do mundo franciscano. Então, por exemplo, para nós, digamos, principalmente em Boaventura, a ideia da similitude é um ponto muito forte, né? Ali, em mais ou menos 1500, vai ter um autor, infelizmente não tem traduções em português, que vai ser base praticamente para os três grupos.
os comentuais, para os observantes e para a gente, para nós capuchinhos. E ele vai trabalhar essa ideia de imitação na perspectiva da configuração. Ele vai retomar a Boaventura e vários outros, e praticamente durante muito tempo ele vai ser a base desse pensamento, né? Então, imitação, o risco da imitação. A palavra antigamente não tinha essa conotação. Imitar era uma dimensão positiva, mas com o passar do tempo ela ganhou uma conotação negativa, né? Enquanto configuração e segmento, eu não imito o gesto dele, mas eu abraço a causa. Não sei se ajudou a responder. Ou reflexão também. Chamou a atenção uma coisa que às vezes passa despercebida, principalmente por nós frades, quando o senhor fala da oração, que às vezes parece que a gente confunde um pouco o sentido de que tudo na nossa vida é oração, que é um aspecto da contemplação, né, realmente. Porque às vezes a gente corre o risco de usar dessa frase para viver uma vida que não tem contemplação, que não tem oração. A gente diz, não, oração não é só na capela. O meu trabalho é oração, a vida fraterna é oração e tal. Mas às vezes a gente usa desse discurso para não precisar rezar, na verdade, né? A gente tem uma certa fuga da oração, do você parar e se colocar diante de Deus e suplicar, meditar, né? Porque realmente a oração ela tem também uma dimensão de exercício, né? Que não é um exercício fácil você se colocar diante de Deus e diante de si mesmo por meio de Deus. E aí o senhor trouxe assim para a gente algo que eu achei muito bom, quando o senhor colocou aquelas 3 etapas de oração, e a última etapa é essa dimensão contemplativa de ver oração no todo. Ou seja, para você chegar nesse nível de conseguir estar rezando em todos os momentos, você teve que passar por um processo muito grande, um caminho muito grande de rezar anterior a esse momento, né? Então não é o agora que eu já vivo a oração o tempo inteiro, né? Mas isso é um processo contemplativo que é final a um exercício que eu busco desde agora de me colocar diante de Deus, né? E aí sim começar a exercitar o olhar contemplativo para as coisas. Eu gostei muito da sua colocação, acho que é um alerta principalmente para nós frades, né? Que não devemos afrouxar a oração e a devoção. Então, eu tenho trabalhado muito nos últimos anos a ideia da gente compreender que dentro de nós atuam 2 forças: a consciência e os costumes. Os costumes, no geral, estão ligados à dimensão do inconsciente, quer dizer, aquilo que eu repito, o corpo decora. E aí o que acontece? Essas dimensões, elas vão ser transferidas em todas as realidades, elas vão estarão presentes em todas as realidades nossas, inclusive na oração. Então, no nosso caso, nós temos os horários, né? Mas nem sempre aqueles que chegam até a gente têm uma prática de horários. O que acontece? Se hoje eu rezo um dia, e aí eu trago para a oração pessoal isso, amanhã eu rezo outro dia, depois amanhã outro dia, como intenção consciente, eu quero rezar. Agora, como costume corporal, aquilo que eu costumo fazer naquele horário vai ser mais determinante. Então, por
exemplo, se eu almoço todo dia meio-dia, significa que 11h40 eu vou sentir fome. Se eu durmo todo dia meia-noite, significa que, né, ali 15 minutos para meia-noite eu vou estar com sono. Por que isso acontece? Isso acontece porque o meu organismo se acostumou àquele movimento e ele vai trabalhar em prol dessa memória dele. Então, por exemplo, se eu rezo um dia no horário, outro dia no outro horário, falando sempre de oração pessoal, significa que naquele momento que eu estou rezando, o meu inconsciente, a minha vontade, o meu organismo, eles não está conectado com aquela oração que a minha consciência quer. Então vai ser um peso. Vai ser difícil, vai ser cansativo, vai dar sono. Isso que eu estou falando faz sentido? Percebe? Então, por exemplo, os mestres espirituais, eles trabalham muito essa ideia de educar a vontade. Educar, mas como é que eu educo a vontade? Repetindo. Eu ensino o meu corpo à medida que eu repito. Então, nesse sentido, agora eu transfiro isso para essa questão que você trouxe, né? Nesse sentido, dificilmente a minha mente vai estar conectada em Deus se eu não tenho o costume e o hábito de me conectar a Deus. E esse costume e esse hábito, ele não se dá no todo, ele se dá particularmente no exercício diário, né? Se eu todo dia levanto às 5 da manhã para fazer minha oração pessoal, ali em alguns meses o meu corpo vai se acostumar com aquilo. E eu vou acordar automaticamente. E à medida que eu vou progredindo, que aquele momento se torna de fato um momento de relação com Cristo, chega um momento que eu sinto Ele me acordando. Então, quando isso começa a acontecer, eu posso dizer que eu estou de fato entrando no mundo da oração. E a oração, assim como o Frei Canta la Messa, ou como o Papa Francisco tem falado, ela deixa de ser palavras jogadas ao ar e se torna uma relação com um outro. Então, esses elementos que eu trouxe para vocês podem ser muito práticos, né? Eles são muito dentro do nosso processo. Se você não consegue, durante um tempo longo, se educar para a oração, dificilmente você vai conseguir levar a oração para o seu dia a dia. Como intenção, pode ser que sim, mas isso não vai ter ressonância dentro do seu ser. Vai ser só a intenção. A intenção é ali em torno de 5% da gente. Uma pergunta, uma reflexão para caminharmos aqui. Uma coisa me chama muita atenção em São Boaventura. A gente já acompanhou, de certa forma, o seu caminho, né? Antes de ministro geral, e depois ministro geral tinha relações diferentes, inclusive antes mesmo de ministro geral tinha muito contato até mesmo com outros grupos, os dominicanos de forma muito intenso, né? E a reflexão teológica estava muito pulsante na vida de São Boaventura. Mas mesmo nessa experiência pulsante, ele ainda assim trazia esses elementos para si, embora ainda com não tanta força como depois de ministro geral, depois da experiência do Alverne, mas ele demonstra de fato uma paixão por Jesus Cristo e faz uma teologia sempre a partir dessa paixão que ele teve
olhando para a própria pessoa de São Francisco. Mas é muito interessante perceber que no momento em que ele assume como ministro geral, visita os conventos, decide inclusive escrever uma vida sobre São Francisco, ele percebe de fato grandes tesouros que vai cada vez mais transformando a vida de São Boaventura, vai, na verdade, clarificando mais ainda aquilo que já pensava teologicamente, mas que ia se tornando mais palpável. Uma coisa que é interessante do itinerário espiritual é exatamente isso, né? Esse processo que de fato buscamos, temos toda temos um ponto de partida, em que São Boaventura teve, o próprio Cristo, o desejo do encontro com Cristo, conhecer o próprio Cristo, a própria espiritualidade de São Francisco, a vida de São Francisco. Então ele teve esse ponto de partida, conheceu na formação, mas percebemos de fato que na experiência da vida e ao mesmo tempo com esse desejo constante, ele cada vez foi aprimorando, vivendo, experimentando essa vida mística, né? Essa experiência mística. E essa é uma coisa que traz sempre uma reflexão para nós. A exemplo de São Boaventura, a gente tem que sempre buscar, acho que essa palavra, a busca do conhecimento, a busca da iluminação, é um ponto muito importante que nós, consagrados, também os leigos, devemos sempre olhar como fonte inspiradora do nosso batismo. E é nessa perspectiva, então, que nós crescemos. Nós temos que ter muito cuidado de não estagnar. De fato, esse é o ponto que precisamos cuidar. E é uma diferença que eu encontro bastante entre Tomás de Aquino e São Boaventura, que é uma coisa que nós vamos refletir de certa forma amanhã, embora mais no nível filosófico. É exatamente isso. Enquanto Boaventura encontrou a criação, esse caminho que conduz a Deus, Tomás de Aquino ele demorou muito tempo para fazer a experiência viva com a própria criação. Foi no final da vida, que a gente tem aquela experiência mística dele, que ele até abandona a Suma Teológica e outros trabalhos, porque vê, não, agora já encontrei a grande iluminação. Então esse é um ponto muito interessante, não é que ele abandona a razão, mas que ele une a razão a essa experiência de vida, que nós, como cristãos, como batizados, e acho que o dia de hoje favorece essa reflexão, possamos de fato colaborar nessa dinâmica de abrir-nos mais para Deus, para as manifestações de Deus, os vestígios de Deus. E São Boaventura tem muito a nos ensinar nessa perspectiva. Então vamos encerrar com a oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Boaventura, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem. Paz e bem.